E aí, beleza? Mais um vídeo de Photoshop aqui no canal. Nesse vídeo aqui a gente vai criar esse efeito que você viu aí na thumbnail do vídeo, um efeito papel. A gente vai criar junto esse conjunto de luzes e sombras aí para dar essa impressão aqui que os papéis estão sobrepostos e que o papel está cortado. Beleza? Vamos lá! Então, vamos começar aqui a criar o nosso efeito de papel cortado no Photoshop. Eu vou criar um documento aqui em Full HD, 1920 por 1080, com resolução de 72 dpi e em RGB. Vou renomear aqui. Cor para papel cortado, usar esse meu preset aqui de Full HD. Beleza, então a primeira coisa que eu vou fazer é uma nova layer aqui e pintar um fundo com uma cor azul bem clarinha assim, uma cor bem pastel, não totalmente branca assim, um azul clarinho com um pouquinho de cinza assim, para ficar um tonzinho de papel bem legal. Esse efeito de papel fica legal com esses tons bem pastéis assim. E aí você seleciona uma cor próxima disso, se você quiser você pode até usar o mesmo código que eu estou usando aqui no seu tutorial aí. Eu vou dar um Alt Backspace para preencher aqui. Agora eu vou criar o texto que eu vou aplicar o efeito. Eu vou escrever papel aqui e vou dar 2 cliques aqui na cor, que eu vou selecionar uma cor no mesmo tom. Vou deixar essa bolinha aqui no mesmo tom aqui de pastel. Eu só vou mudar aqui de um azulzinho para um rosinha bebê assim, bem cor de papel mesmo. Vou dar um OK. A fonte que eu estou usando aqui nesse efeito é a Bebas. Vários efeitos ficam legais com essa fonte aqui, é uma fonte bem bonita. E agora eu vou só criar um New Guide Layout aqui. Em View New Guide Layout você tem essa opção aqui de criar linhas, colocar colunas e linhas aqui nos seus trabalhos. Eu vou criar um novo aqui com 5 linhas e 5 colunas sem margem nenhuma, para eu encaixar aqui o meu texto em 3/5 do espaço aqui, para ficar uma coisa bem equilibrada e bonita. Já temos aqui o nosso fundo. Eu posso dar um Ctrl H aqui agora para ocultar as linhas, que eu não vou mais usar elas. Então aqui já temos o fundo e o texto. Então eu vou agora aplicar um efeito de papel mesmo nesse texto, para não ficar uma coisa lisa assim, para ficar mais próximo do que é um papel mesmo. A gente vai aplicar essa textura usando o Pattern Overlay aqui no Layer Style. Então como é que você faz isso? Você dá 2 cliques aqui na camada, não pode ser no texto, nem no quadrado, nem nada, tem que ser na camada fora do texto, e aí você abre a janela de Layer Style. Com a janela de Layer Style aberta, você acessa aqui o Pattern Overlay. Se ele não tiver aqui, você pode aplicar ele aqui, ó. E aí com ele selecionado, ele te dá essa opção aqui para você selecionar alguns patterns. E aí eu vou usar um pattern aqui de papel que eu vou deixar para você usar aqui na descrição do vídeo. É só um arquivo de pattern, você baixa esse arquivo, e aí para você colocar essa textura que você vai baixar aqui na descrição, você vai clicar aqui nessa engrenagemzinha e clicar aqui em Load Patterns. E aí você seleciona o arquivo que você baixou e clica aqui em Load. Aí ele vai selecionar aqui essa textura aqui com o nome de Paper. Ele já aplica aqui, ó, uma textura de papel aqui no seu fundo. E aí vocês certificam que aqui no Pattern Overlay o modo de mesclagem está em Linear Burn. Eu vou diminuir aqui a opacidade para 30 para ficar um pouco mais clarinha. E beleza. E agora eu vou adicionar aqui um Gradient Overlay. Vou pegar esse gradiente aqui do preto para o branco. Vou mudar aqui o modo de mesclagem para Overlay. Vou mudar a opacidade para 25% e o ângulo para 65%. Estou fazendo isso porque todo o nosso efeito a gente vai considerar que está vindo uma luz desse canto aqui para cá. Então essa luz bem clarinha também vai acompanhar todo esse efeito. Eu dou um OK e finalizamos aqui o trabalho no papel de fundo, que é o azul. E aí dei um OK aqui, finalizamos o trabalho aqui no papel azul. Agora a gente vai começar a trabalhar aqui nas letras em rosa. Então primeiro eu vou converter o meu texto em objeto inteligente e vou começar a colocar alguns efeitos de Layer Style nele. 2 cliques aqui na camada para abrir o Layer Style. E o primeiro efeito que a gente vai colocar é o Bevel Emboss. Então aqui eu vou mudar o Style para Inner Bevel, deixo aqui Technique em Smooth mesmo, o Depth eu deixo em 100, Direction eu deixo em Up, o tamanho eu vou mudar para 250, o Soften para 16, e aqui em Shading você, primeira coisa, se certifica que o Global Light está desativado aqui, porque nós vamos criar diversos efeitos aqui, e o Global Light ele sempre vai fazer com que o ângulo de todos os efeitos fiquem iguais, mas não é o caso aqui desse trabalho. Alguns a gente vai colocar uma luz de cima, outros de baixo, e aí então sempre você precisa, nesse caso aqui, desativar o Global Light. Aqui o ângulo você deixa em menos 145 graus, altitude em 30, Highlight Mode você deixa em Overlay com uma opacidade de 15%. Shadow Mode a gente vai mudar para Linear Burn. A cor, você clica aqui na cor, pega o azul que a gente usou pro fundo e só pega uma versão mais escura dele pra gente criar a sombra.
Dá um OK e deixa a opacidade em 10%. Nesse ponto aqui a gente só está criando a primeira sombra para dar um pouquinho mais de volume ali, porque a ideia desse efeito é como se tivesse um papel azul sobre um papel rosa e o papel azul está recortado aparecendo o papel rosa, então a gente quer dar esse efeito daquela separação dos dois papéis, a sombra que vai causar de um papel no outro, então a gente está começando a dar esse volume aqui nesse ponto. E agora nós vamos aplicar um Inner Shadow. Aqui em Inner Shadow, muda o seu Blend Mode aqui para normal, deixa em branco, a opacidade você deixa em 20%, o ângulo em menos 145, sempre com o Global Light desativado. Aí aqui a distância você vai deixar em 1, Choke em 0 e o Size em 1. E aqui em Noise você vai acrescentar um Noise de 5, para acompanhar um pouquinho a textura do papel, né? E ficar um pouco mais legal. E aí percebam que a gente criou aqui, ó, se eu tirar o Inner Shadow e colocar, o que a gente acabou de criar com o Inner Shadow é essa luzinha de leve aqui, ó, que a luz tá vindo aqui do canto superior direito, então ela tá batendo aqui no papel recortado, então cria esse voluminho aqui do papel com esse Inner Shadow que a gente acabou de criar. Agora a gente vai vir aqui em Pattern Overlay, já está selecionada aqui a pattern que eu quero, que é a mesma do fundo, né, que é a textura aqui de papel que você baixou aqui na descrição. E aí aqui, mesma coisa, Linear Burn, eu só vou aumentar aqui um pouco a opacidade para 40%, para ficar um pouquinho mais visível a textura aqui no rosa, que ela estava meio apagadinha. E agora nós vamos acrescentar um Drop Shadow. Selecionar aqui o Drop Shadow. Vou mudar aqui o modo de mesclagem para Screen, opacidade para 75%, a cor você deixa em branco, deixa o Global Light sempre desativado e coloca o ângulo em menos 145%. A distância você muda para 1, o Spread aqui para 0. E o Size para 1 e coloca um Noise de 5%. Então aqui nesse primeiro conjunto de efeitos a gente colocou a textura no papel, criou alguns volumes aqui, ó, a sombra, como a luz está vindo aqui de cima, essa parte aqui de baixo está mais iluminada do que essa, e criamos alguns efeitos aqui, ó, de volume no papel, uma luzinha daqui, uma luzinha de lá, para dar um pouquinho mais de volume. Então agora a gente precisa começar a criar uns outros efeitos para dar mais volume aqui, algumas luzes e sombras para ficar um pouco mais realista. Então o que a gente vai fazer? Você vai duplicar essa layer, que você pode duplicar de várias formas, ou dando um Ctrl J, ou simplesmente segurando o Alt e arrastando aqui para cima, ó, ele duplica. Aí eu vou jogar fora todos esses efeitos que a gente já tem ali na layer de baixo e vou mudar o fio para 0, porque eu não quero mais mexer aqui na textura, isso aqui a gente já tem nessa layer. Essa layer aqui eu só vou colocar efeitos. E agora, como a gente vai criar um conjunto de layers que vão ser efeitos em cima dessa layer de texto, eu vou dar um Ctrl G aqui com essa layer selecionada, vou renomear ela para efeitos no texto. Vou renomear o fundo aqui também, que eu não tinha renomeado. Agora, com essa layer selecionada, a gente vai começar a criar mais efeitos. Então você vai dar 2 cliques de novo nela para abrir aqui o Layer Style. Nessa primeira opção aqui, Blending Option selecionada, você precisa ver que essa caixa aqui está desativada. Blend Clipped Layers as Group, porque como a gente vai usar agora uns Clipping Masks, se essa opção aqui estiver ativa, vai dar errado o nosso efeito. Então o primeiro efeito que nós vamos colocar aqui de novo é um Bevel Emboss. Ativa ele aqui, seleciona, e aí você muda o Style aqui agora para Other Bevel. Vai ser um efeito diferente que a gente vai criar aqui. Deixa aqui em Smooth, deixa o Depth em 100, deixa Direction Up, Size você muda para 50, Soften deixa em 16 mesmo, Shading sempre com o Global Light desativado, o ângulo agora vai ser 55 e a altitude 0. Highlight Mode você deixa em Overlay, deixa em branco mesmo, opacidade você muda para 45 e no Shadow Mode a gente não vai mexer agora, então você deixa a opacidade em 0. Então aqui vejam que a gente criou, foi essa luz que tá vindo aqui de cima, ó. Mais uma vez, a luz tá vindo aqui desse ponto. Então, como o papel tá cortado, quando o papel tá cortado, ele cria aquela curvinha. Então, é isso que a gente tá querendo simular aqui, a curvinha do papel nesse corte dele aqui. Beleza. Agora a gente vai colocar um Inner Shadow. Aqui no Inner Shadow, você muda o Blend Mode para Overlay, deixa em branco mesmo. Opacidade você deixa 75. Distância de 1, o ângulo deixa menos 145 mesmo, com o Global Light desativado. Distância de 1, Choke 0 e tamanho 1 com o Noise de 5%. E agora nós vamos colocar um Drop Shadow. Aí você muda o Blend Mode para Overlay, deixa em branco. Opacidade a gente vai mudar para 15. Global Light desativado com ângulo de menos 145 graus. Distância de 100 e Size
100. A gente criou mais um nível de luz aqui nessa curvinha, tá vendo? Então vejam aqui, com essa camada, a gente criou alguns efeitos de luz aqui e deu um pouquinho de volume aqui nas curvinhas para ficar um pouco mais parecido com o comportamento de um papel mesmo se ele tivesse cortado. Agora vamos colocar mais alguns efeitos para ajudar nessa aparência de papel. Então para criar esses novos efeitos a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou pegar essa layer aqui com Alt pressionado, eu vou arrastá-la para cima para duplicar. Vou jogar esses efeitos fora, eu vou aplicar novos efeitos. Vou dar 2 cliques aqui para abrir o Layer Style e vou aplicar aqui um novo Bevel Emboss. Vou manter aqui o Other Bevel, vou deixar o Depth aqui em 100, Direction Up, o Size eu vou mudar para 38 e o Soften para 0. O ângulo sempre com o Global Light desativado, menos 145, 30 de altitude, que é uma distância ali. Aqui no Highlight Mode a gente vai deixar em 0 e no Shadow Mode a gente vai deixar em Multiply preto, só que com uma opacidade de 25%. Aí você pode olhar nesse ponto e falar, pô, mas você estragou o efeito que eu tinha colocado uma luz aqui e agora eu coloquei essa sombra por cima da luz, ficou nada a ver. Mas na verdade essa sombra que a gente criou aqui é uma sombra que a gente vai aplicar aqui dentro da layer. E a gente vai fazer isso como? A gente só vai usar a pontinha dela aqui. Com essa layer selecionada, eu só vou aqui ó, com a ferramenta seleção, dar um toquinho para a esquerda e um toque para baixo. E aí eu tenho aqui a parte já que eu quero usar. Essa parte de fora aqui eu não quero usar. Então como que eu vou tirar a visualização dessa parte de fora? Eu vou criar um Clipping Mask dessa layer nessa aqui, para que o conteúdo dessa layer seja mostrado, seja só dentro dessa máscara aqui. Então você vai fazer isso como? Você segura o Alt e coloca o mouse aqui entre as duas layers. E aí o cursor do mouse vai mudar para esse símbolo aí, um quadradinho branco com essa setinha preta para baixo, que significa que ele vai criar um Clipping Mask na layer de baixo. Então eu vou clicar aqui e pronto. Vejam, eu tenho aqui ó, só o pedacinho da sombra que eu queria aqui. Só que vejam, o tamanho da curvatura do papel aqui, ó, é bastante que a gente fez com essa luz, né? Como se ele tivesse bastante curvado. E essa sombra aqui tá bem pequena, né? Tá meio fora da realidade, porque aqui a curvinha dá a impressão que o papel tá bem distante do papel de baixo. Só que aqui essa sombra não tá dizendo isso pra gente, né? Essa sombra dá a impressão que o papel tá quase encostado um no outro. Então a gente vai trabalhar agora nessa sombra para fazer com que ela pareça estar mais distante, pareça que o papel esteja mesmo realmente um longe do outro. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um Gaussian Blur aqui, ó, Filter, Blur, Gaussian Blur de 1 pixel aqui nessa sombra. E aí beleza, ela já ficou um pouquinho mais embaçada. Então o que a gente precisa é aumentar a intensidade dessa sombra e a distância dela. E a gente vai fazer isso como? Duplicando ela várias vezes e aumentando o blur da sombra. E aí a gente vai criando essa impressão de distância gradativamente, vai ficar uma coisa natural. Então a gente vai fazer isso como? Você vai segurar o Alt, arrastar para baixo de novo, vai duplicar a layer. De novo, com o Alt pressionado, você coloca aqui entre as duas layers e clica para criar um Clipping Mask. E aí eu vou dar 2 cliques aqui no Gaussian Blur. Por isso que é importante que a layer esteja transformada em objeto inteligente, que aí eu consigo editar o filtro, porque o filtro tá aqui ó, como um Smart Filter. Então eu posso clicar aqui ó, no Gaussian Blur e mudar aqui o blur dele de 1 para 6, ok? E agora nós temos 2 tons de sombra. Temos esse primeiro que a gente criou e esse aqui que já dá uma impressão que a sombra está um pouquinho mais distante, que o papel está um pouco mais distante do outro. E a gente vai continuar fazendo esse efeito. Então vamos repetir aqui o processo. Segurar o Alt, arrastar para cima para duplicar a layer, com o Alt pressionado aqui entre as duas para clipar, 2 cliques no Gaussian Blur e mudar aqui de 6 para 8. Dá um OK. Novamente, duplico a layer, com o Alt pressionado, Clipping Mask, 2 cliques no efeito e vou deixar aqui com 10 pixels. Mais uma vez. Duplico, Clipping Mask, Gaussian Blur com 20 pixels. E uma última vez, duplico, Clipping Mask e o Gaussian Blur com 30 pixels. Dou um OK. E aí vejam como agora sim a gente tem a impressão de que o papel está distante um do outro. Essa curvinha que a gente criou aqui no papel azul acompanha essa sombra que a gente realmente tem essa noção de que o papel está distante um do outro. Ele tem uma certa distância entre eles. E aí agora, nessa mesma layer que a gente fez aqui, a última sombra, eu vou dar 2 cliques nela de novo aqui para abrir o Layer Style e vou aplicar esse Satin. Aqui. Vou deixar aqui o Blend Mode em Soft Light, branco, com o ângulo aqui de 45 graus e vou deixar a distância e o size em 90. Deixar essa primeira seleção aqui ativa e deixar desativada aqui essa opção. A gente criou esse satin aqui para que fique um pouquinho mais claro aqui o papel rosa.
estava muito escuro, para dar um contraste um pouquinho maior entre os dois papéis. Vou dar um OK. E agora que nós temos o nosso efeito praticamente pronto, só precisa de um pouquinho mais de sombra aqui nessa parte, né? Porque a gente criou essa luz aqui, só que aqui tá faltando um pouquinho de sombra, porque se o papel tá curvado aqui, ele também vai estar curvado aqui nessa parte. Se a luz tá vindo aqui e fazendo luz aqui, ela vai estar criando sombra aqui desse lado também. Então a gente vai fazer isso aqui bem simples. Eu vou fechar aqui esse grupo dos efeitos de texto, vou dar um Ctrl clique em cima da camada aqui para selecionar o meu texto. Vou criar uma camada nova entre o fundo e o texto aqui. Vou dar um Shift Backspace para abrir aqui a minha janela de fio. Vou selecionar o Color aqui e vou fazer a mesma coisa que a gente fez lá no começo. Vou pegar esse azul, pegar uma versão mais escura desse azul aqui, do papel, e vou dar um OK. E aí pronto, eu posso dar um Ctrl D para tirar essa seleção. E com as setas do teclado eu vou dar alguns toques para a esquerda e para baixo, até ficar uma distância que eu considere suficiente para o nosso efeito aqui. Mais uma vez, tá legal para mim. Agora eu vou vir aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur, vou mudar de 30 para 10 e vou dar um OK. E aqui a sombra tá muito forte, né? Eu vou mudar aqui para Multiply, que é o efeito que a gente sempre usa para sombra, né? E a opacidade para 25%. E aí finalizamos o nosso efeito. Só vou dar um 100% aqui, deixar em tela cheia para a gente enxergar bem. E aí está o nosso efeito. Se você criar esse efeito também com cores diferentes, você pode aplicar não somente em textos, mas no seu logo, em qualquer vetor mesmo, né? E aí, se você quiser, você pode postar no Instagram e me marcar para eu ver o seu efeito. Só lembrando que a textura de papel que eu usei para fazer tá aqui na descrição para você baixar. E também vou deixar aqui na descrição o link para o tutorial original onde eu aprendi a fazer esse efeito aqui. Ele é em inglês, caso você entenda inglês, você pode lá também conferir o tutorial original. É a mesma coisa que eu fiz aqui, só fiz com uma letra diferente, mas é um canal muito legal, que é um dos canais de fora do Brasil que eu acompanho. Caso você entenda inglês, tenha interesse, eu vou deixar aqui na descrição, que também é um canal muito bom. Beleza? Então é isso, você viu aqui que com um conjunto de layer style sobrepostos lá a gente conseguiu criar esse efeito de papel cortado. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixe seu like, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. Se inscreva para receber aqui os próximos vídeos, todas as segundas e quintas às 11 da manhã tem vídeo novo aqui. E te convido para conhecer o Apoia-se, aqui do Ideias Tutoriais, que é uma forma de você ajudar aqui o canal a crescer, a continuar e ganhar uma recompensa simbólica. Por isso, se você quiser ver como ajudar e as recompensas, é o primeiro link aqui da descrição, ou então esse link que está aparecendo agora aí na sua tela. Beleza? Valeu, um abraço!